Muito bem, meus amigos, a todos uma excelente noite, uma ótima semana para todos os amigos que acompanham aqui o nosso programa do Vozão, que vai ao ar sempre em multiplataformas. Né? Você nos acompanha por meio da sua Rádio Expresso 104,3, Expresso FM, ou também pelo nosso canal no YouTube, aqui pela nossa Vozão TV. Então, você que está nos assistindo, você que está nos vendo, nos ouvindo, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma edição do nosso programa do Vozão. Aqui, dia de pagamento é assim, ó. Mesa recheada, só gente boa. Falando em gente boa, começo com o meu querido Matheus Pereira. Boa noite, Matheus. Você tá bem? E Alisson, boa noite pra você, pra todo mundo que tá com a gente na Expresso FM, também no YouTube da Vozão TV. Tudo bom? Espero que comigo também Final de esteja semana bem. tranquilo. Graças a Deus, tudo em paz. Grande convidado aqui com a gente. Super convidado aqui ao meu lado. Quem tá no YouTube já tá vendo, mas eu não vou dar spoiler pra quem tá na rádio, não. Entendi. O amigo atacou de babá esse final de semana? Rapaz, tava com a minha sobrinha. Tá correto, é isso mesmo. Falando em bebê, meu querido Abreu Neto também tá aqui com a gente, né? Ele que não é bem o bebê criança, mas outra forma de bebê. Muito boa noite, meu querido Abreu. Boa noite pra quem tá aí na Rádio Expresso FM só me ouvindo agora, porque o pessoal da Vozão TV não está me vendo. Mas você pode aparecer. Não, mas não quero não, não Não quero quer- não. é o Sombra. Hoje é só a voz da consciência, hoje é só de boa. Mas vamos lá, vamos só dar um... Só deu aí. Só pra dizer que eu tô aqui, né? Só pra Só pra não acharem que é gravação? Viu? Tá aí o rapaz. Pronto. Pronto. Por isso que eu falei de bebê, agora vocês entenderam, Tá né? vendo aí, né? Pronto, apareci só de leve. Boa noite. Agora, falando sério, né? Boa noite aos ouvintes da Rádio Expresso FM. Boa noite quem tá nos acompanhando na Vozão TV. Boa noite a vocês dois, é o nosso convidado hoje, que é o, como o Matheus bem adiantou, é o super convidado. Muito bem, falando em super, meu querido Matheus Pereira, faça as honras e apresente o nosso super. E o porquê do super? Porque ele é o supervisor. Muito bem. Ranier Alves, supervisor de futebol. Além do de tudo, ele é o futebol. supervisor. Exatamente. Além de muitas outras coisas, de muitas coisas que ele também é super, ele é supervisor. Ranier Alves está com a gente. Meu irmão, seja muito bem-vindo ao programa do Vozão. Uma honra receber você aqui e pra gente bater um papo sobre a tua trajetória pessoal, trajetória aqui no clube. Seja muito bem-vindo. Muito feliz em receber você, cara, de verdade. Boa noite a todos, ouvintes, galera que tá aí no YouTube também. Boa noite aos amigos da mesa, cara. Alegria, feliz mesmo, convidado, né? Uma coisa que a gente não espera, a gente realmente fica alegre. Então, pô, quando eu recebi o convite de vocês, aceitei, ainda mais estar entre amigos é sempre mais fácil de estar conversando e estar batendo um papo. Legal. Nossa. Só não precisa desse nervosismo aí, você tá muito nervoso. É alegria de É nervosismo, ficar, é frio. alegria. Se é com frio, vai continuar. Quando eu desligar o É ar-condicionado. a alegria de estar com vocês, cara. O homem que nas horas vagas, inclusive, é goleiro. Dos bons, e eu atesto isso. Olha as coisas olhando. Rapaz, Não, eu vou- não só nas horas vagas, né? Foi Foi profissão por muito tempo, né? Foi pra- Ah, então tá explicado. O racha dos funcionários, o camarada lá da base colocou na gaveta, ele foi buscar com uma mão só. Ele é diferente. Inclusive, é sobre Diferente essa. dos iguais, né? É nisso que a gente vai dar o pontapé inicial, né? Abriu no nosso papo. Ranier, vou ter que tomar cuidado pra não chamar o Ranier de super, cara, durante o programa. Mas irmão, pode chamar, pô, ele é supervisor. É o super, né? À Meu irmão, vontade, amigo. fala um pouquinho sobre a tua trajetória pessoal, como foi que você começou profissionalmente no futebol. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre o fato do futebol estar no teu sangue, podemos dizer assim. Mas fala um pouco sobre a tua trajetória pessoal enquanto atleta, depois migrou pra parte de gestão. Fala um pouquinho sobre isso. Cara, vamos lá. É uma história, acho que quando a gente para pensar na história, a gente vê o quanto tempo já passou já desde o início, né? E história com futebol de verdade, podemos assim dizer, começou com meus 14 anos, né? Quando eu decidi fazer uma transição, que eu jogava futsal, já, né? Jogava no BNB Clube e no colégio eu estudava na época, do Quintino. E aí, através do convite, eu decidi migrar para o campo, né? E nessa de migrar para o campo não foi aqui no estado, né? Foi fora do estado. Então, da onde eu tive essa primeira tomada de decisão para levar à frente o futebol de verdade, com uns 14 anos eu fui jogar no interior do Paraná. Então, fui fazer categoria de base lá. Passei 3 anos lá na cidade de Apucarana, em Londrina. Na Roma? Na Roma de Apucarana? Passou pela Roma de Apucarana? Na verdade, era um time que nasceu do Roma de Apucarana, que aí era o Geracamp. Sim. Né?
Inclusive, o treinador nosso lá era o Totonho, que era auxiliar do Marcelo Vilar, né? Quando o projeto era em Barueri, que eles foram campeões lá da Copinha, o projeto saiu de Barueri e foi para Apucarana. E daí a base ganhou força lá, e aí o cara que investia resolveu montar o time dele, e aí montou o Geracamp. E aí foi que eu fui convidado lá para participar desse time. Então foram 3 anos lá, dessa adolescência, início da fase adulta, que foram muito proveitosos, né? Tanto a nível futebolístico, como também como aprendizado de vida, né? Você morar só em alojamento, longe da família. Na época a internet ainda era precária. Eu falava com meus pais no orelhão. Que anos mais ou menos, só pra... Que ano era? O ruim é vai denunciar a idade, né? 2004 eu fui pra lá. Chamadinha 14 anos. interurbana, o cartão ia embora, né? Bem Rapaz, rapidinho. eu só ligava pra casa a cobrar, né? Minha mãe pagava a conta aqui. Ele, Não vai brigar, né? a Renier falou de idade, mas ele é um cara jovem, pô. O Renier tem Demais, 33 anos, né? demais, 34. 34 anos, pô. Um cara jovem ainda que poderia, inclusive, estar jogando aí, mas enfim, Principalmente sendo goleiro. principalmente sendo goleiro. Como o Alisson falou, assim, o Alisson falou por ele, né? Eu praticamente não posso falar, né? Mas enfim. Não, eu vi, o amigo já estava ausente, a hora eu comprovei. Não, brincadeiras à parte, o torcedor que nos acompanha agora aqui na Rádio Expresso, também na Vozão TV, o Renier fez parte do elenco que conquistou o acesso em 2009, pô. Estou na foto. Né? Está na foto Estou oficial. Na foto, estou no Era um vídeo, dos já- goleiros do Ceará em 2009. É importante isso. E aí eu vim pro Ceará em 2007. Quando eu estava virando 17 para 18 anos, retornei para a capital e ingressei no Ceará, né? E aí foi meu primeiro ano de profissional aqui no clube, como jogador, foi em 2007. Aí meu contrato foi de 2007 a 2009, que terminou o ano terminou o contrato com acesso àquele elenco que é maravilhoso. Eu acho que a maioria das pessoas lembra bastante, né, daquela turma, talvez uma escalação que todo mundo lembra, do goleiro até o centroavante. Então, realmente é um grupo que ficou na história. Você não teve tanta chance porque aquele grupo, principalmente os goleiros, eram muito qualificados, né? Então, assim, a gente sabe que para o goleiro ter chance no futebol, ele às vezes precisa ralar muito mais do que um jogador de linha, né? Principalmente sendo jovem, né? O Renier em Principalmente sendo 2009 tinha 19 anos. E Exatamente, era... se eu não estiver enganado, o Adilson até começou a temporada 2009 também, né? Terminou com o Lopes, Bonan, você. Isso, Exatamente. começou com o Adilson machucou, aí veio o Bonan foi um pouquinho, por fim, quando fosse depois que o PC chegou, trouxe o Lopes, e aí o Lopes engrenou, né? Exato. E aí- Então, assim, só aí a gente falou de três goleiros experientes, né? Lopes, Marcelo Bonan e o Adilson, que já tinha um nome muito forte no clube, então... E mesmo o Adilson não era titular absoluto daquele grupo, então ficava muito mais difícil pro Renier. Mas eu queria que tu falasse pra gente como é que foi viver aquele acesso pelo Ceará. Porque, sim, você pode não ter entrado em campo, mas você viveu o dia a dia, você conviveu com quem conquistou o acesso. Vivi, convivi, trabalhei também em prol do acesso, né? A gente no dia a dia que a gente trabalha, independente do segundo, terceiro goleiro, quarto, enfim. Sei muito bem da dedicação que todos tinham aqui em prol do objetivo, do ambiente. E, cara, foi mágico. É uma coisa que não tem explicação. Foi tão extraordinário que você vê aquela chegada no aeroporto, né? Que a nossa torcida invadiu ali as 8 pistas do aeroporto para receber a turma. Então, eu tive que chegar lá, sei lá, muito cedo para conseguir chegar, porque tem hora que acho que nem os veículos de imprensa conseguiram chegar, né? Para poder documentar. O que a gente vê hoje é poucos vídeos, poucas fotos, mas aquela imagem muito forte na minha cabeça ainda. Eu ali no aeroporto, indo pro carro de bombeiros e todo lugar, cara... Inexplicável, é fantástico. Dá pra dizer que, desculpa, Bruno, dá pra dizer que com 19 anos você viveu a realização de um sonho, né? De viver aquele momento de uma festa tão grande. Todo atleta pensa em algo desse tipo, independente se é um acesso, um título com uma grande equipe, mas ter uma comemoração dessa magnitude, com a torcida da magnitude do Ceará, é um sonho para todo atleta. E como foi conquistado, né, também, acho que toda conquista, quando ela é suada, quando ela parece que potencializa ainda mais o seu valor, né? A gente saiu de uma vice-lanterna, acredito eu, naquela época, e chegamos até o acesso. lanterna, inclusive.
Em algum Chegamos, momento. chegamos ao acesso, então tudo que foi construído, tudo que foi feito e como essa torcida abraçou a gente, os jogos, a revolta do jogo do Paraná, aquele gol de mão, a alegria do gol do Sérgio Alves de cabeça ali, do Brasiliense. Cara, o retorno do Mota, naquele que ele foi lá e no seu primeiro jogo já fez um gol, foi 2 gols lá no América de Natal. Então, cara, são fatos que marcam realmente, né? Não, como eu falei, não foi só lá aquele momento do acesso ao meio do aeroporto, mas se tu parar para pensar, tem todos esses momentos também da trajetória foram marcantes, né? E justamente é o que vai potencializando e deixando ainda mais fantástico a conquista. Perfeito. Por que a gente... Rapidinho, Alisson. Sim. Desculpa. Por que a gente tá falando, tá mostrando isso pro torcedor, né? Que é fazendo essa apresentação do Renier. Porque, primeiro, o Renier é um cara jovem, o torcedor pode achar que é um cara inexperiente, né? Ou que caiu de paraquedas, o que não é verdade. A gente vai falar que antes de chegar no profissional, ele também já estava no Ceará, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não é qualquer um, não foi colocado à toa, né? Assim, tem o DNA do Ceará, sabe exatamente o que é o Ceará, porque já viveu o Ceará e ajudou o Ceará a conquistar acesso. Então, assim, a gente está fazendo essa apresentação também para, entre aspas, tranquilizar o torcedor, né? Que não é qualquer pessoa que está na supervisão de futebol do Ceará. É um cara qualificadíssimo para estar ali, não só porque conhece futebol, mas também de gestão, que a gente vai falar também um pouquinho mais para frente sobre isso. Pode falar. Sem dúvida nenhuma. Agora sim, o torcedor sabe até 2009. E aí, como é que deu essa sequência aí na tua carreira? Pronto, de Ceará, né, pegando o gancho com o Gabriel, são 13 anos, né, juntando tudo, né, entre indas e vindas, são 13 anos. E pós 2009 foi a primeira saída que eu tive. Atleta novo, tinha a necessidade de jogar, então eu fui jogar uma segunda divisão do Cearense pelo time do Maracanã, o qual foi muito legal também. Naquela época, os jogos eram transmitidos pela TV Diária. Tem um DVD aí no YouTube que eu já vi. Tem. Tem um DVD aí no YouTube que eu já vi. E, Só tem um lance bom também. Então, Só tem um lance bom. Só. É óbvio, ele já botou o DVD do que ele tomou. Ninguém vai querer comprar, O né? cara quer te derrubar, velho. E ali, cara, foi legal porque o Maracanã já tinha sua história de formar bons times, de dar boa estrutura, já estava lutando pelo acesso. Então, eu tive a oportunidade de jogar todo o campeonato de Série B. Foi muito legal para mim. Só que, posteriormente, o campeonato a gente bate na primeira barreira ali de quem está nessa luta com os times pequenos, né? Que é a relação do calendário, né? Então, na sequência, o Maracanã não tinha calendário. Então, fiquei sem clube por um momento. E até que tomei uma decisão, depois de um convite aqui da comissão técnica do Ceará na época, através do treinador de goleiro Marcos Medeiros, que me convidou para ser auxiliar dele aqui no profissional. Né? Então, eu estava até treinando aqui no Sub-20 na época, para manter a forma. Só que eu já estudava, né? Em 2008 eu ingressei na faculdade de Educação Física, então já era atleta e estudando. Né? E aí o pessoal sabendo disso, acredito eu que fizeram o convite já para eu ser auxiliar treinador de goleiro aqui no profissional, e aí eu aceitei e passei as temporadas 2010 e 2011. Que inclusive foi também, no caso, quando eu trabalhei com o Mancini também na primeira passagem dele aqui como treinador. Perfeito. E aí, fala um pouquinho, Rani, sobre 2008, você tinha 18 anos, prestes a iniciar uma carreira profissional como atleta, mas já dava pra ver, se você entrou na faculdade nessa idade, se nota algo que não é muito comum quando se fala de consciência do atleta. Muitas vezes o cara tá focado ali naquilo. Não que você não estivesse focado na sua carreira, mas você olhava pra tudo isso com um olhar muito mais Algo a mais, macro, né? Como, não, pô, posso brigar aqui, vou lutar aqui, mas eu também tenho que garantir pelo outro lado. Fala um pouquinho sobre o que te deu esse start, já era uma ideia que você tinha na base mesmo, quando estava lá pelo Paraná. O que foi que te levou a pensar também nesses dois âmbitos da tua carreira profissional? Cara, minha família, né? Meus pais. Né? Como o Abreu já meio que falou no começo, meu pai é jogador de futebol, né? Roberto Cearense. E eu senti na pele a dificuldade que ele teve quando ele parou de jogar para fazer essa transição, né? De quem para seguir a vida.
que uma coisa que a gente, às vezes, quando conversa com um atleta mais novo, é que a vida, ela segue depois que você para de jogar. Existe uma vida pós-futebol, né? Ou existe uma vida ao mesmo tempo que existe a vida do futebol, então, com paralelo. Então, lá em casa, minha mãe é professora, minha irmã é professora, né? Então, já tinha esse pensamento, né, de não ficar só dependendo do futebol. Já tinha que me preparar para o que é que iria acontecer posteriormente. E aí, graças a isso, eu entrei na faculdade já com esse pensamento, né? Tive a oportunidade de ter algumas bolsas, através do futebol, né? Através do esporte, tive algumas bolsas. Então, o que foi um incentivo a mais para entrar. E aí foi o que realmente também me ajudou na hora de decidir parar, né? Naquele momento. Que foi, né? Posteriormente a isso. Não estava, talvez, no lugar onde eu imaginei ou queria estar, né? Dentro do futebol. E como eu já estava ali cursando a faculdade, já estava no caminho, tinha uma oportunidade, eu resolvi abraçar a oportunidade. E aí tomei a decisão de parar, né? De seguir aqui. Perfeito. Eu ia perguntar exatamente ele já meio que adiantou, né, sobre o pai dele, pai do Daniel, Roberto Cearense, como ele já bem falou aí, atuou para alguns clubes aqui no estado, mas também leva uma marca aí, eu acho que muito simbólica, que é ter vestido a camisa 10 do Santos, né, Daniel? Eu acho que isso aí para vocês, isso é um motivo de muito orgulho. Não, cara. Em casa a gente tem muito orgulho do pai, do atleta que ele foi, né? Começou novo, saiu daqui, foi tricampeão pernambucano no esporte. Naquela época ainda um esporte grande, né? Com grande respaldo. E aí chegou participou daquela final paulista, a primeira final caipira, jogando pelo Novo Horizontino. Depois foi que ele foi pro Santos. Né? Horizontino e Bragantino, né? Isso. Na verdade, ele passou no Santos primeiro e depois foi pra lá. Eu lembro da minha foto pequena. E aí, cara, meu pai vestiu uma camisa de peso igual a do Santos. Realmente serve de orgulho, que faz questão de falar, ó, meu pai vestiu essa camisa. A 10. Né? A 10, né? Qualquer um, a 10 do Santos, né? Que é mística, né? Que é pesada. Então, toda essa história que ele construiu no futebol, acho que também serviu de alicerce pra minha história, né? Tanto é que tem um exemplo pra ele, e uso ele como exemplo em várias situações, né? Então, serve de aprendizagem, é um dos pilares ali do que dá de base pra gente tomar decisões pra frente. Agora me diz uma coisa, como é que ele veste a camisa 10 do Santos e tu vai pro gol? Tudo bem, tudo bem que o Pelé, o filho dele também foi goleiro. Isso que eu ia dizer. Tudo bem, mas eu só queria tirar essa dúvida. Mas só porque ele errou, Como eu não posso entrevistar o Edinho, eu tô perguntando... Ah, tá. Cara, essa pergunta minha cara do Edinho, né? Ou então, se ele errou, por que tinha que fazer isso também? Cara, eu tentei. Vestir ali uma 5, uma 8. Uma 3, o zagueiro não... Não. Em algum momento disse, não, Só que ele mesmo me falou, rapaz, vai, sai daí. Até porque ele era camisa Vai pro 10, gol, ele vai pro sabia. gol. Ele era camisa 10, Matheus, ele sabia. Ele entendia, ele entendia. Percebeu, assim. No primeiro toque, ele disse, faz o seguinte, eu vou jogar aqui. Pega com a mão, só pra eu ver. Melhor. Vai lá. Vai pro gol. Não, brincadeiras à parte. Não, ele mesmo, na época ele era treinador escolhendo Ferroviário, eu ia pra lá. Aí, mas tu quer jogar de quê? Volante. Tu desse tamanho, era. Tipo assim, hoje eu era gordinho, né? Sempre fui gordinho. Eu tinha uma fase de transição que eu fui magrinho quando jogava profissional, mas depois fiquei gordinho de novo. Tudo desse jeito, vai correr, volante é os caras que mais correm. Vai não, viu? Vai não. Aí foi que eu comecei a ganhar fama de goleiro no futsal. Cardio interclasse, brincando. Comecei a ganhar bolsa no colégio. E aí, pô, então pronto, vamos ser goleiro. Grande do Quintino, inclusive. Grande do Quintino. Eu sou Darcy também, né? E aí, pronto, aí fui ganhando fama. Joguei no time dele do Ferroviário depois como goleiro. Esses campeonatos menores que teve, sub-12. Fui campeão com ele, né? Defendendo pênalti já na história. E aí foi bem legal. Enfim, ele me deu esse choque de realidade no começo, né? E pronto, e aí eu tomei a decisão e segui, né? Deu certo. O Deu pai, certo. pai dele que viu que a boa aposta seria ir pro gol. Falando em aposta, a gente tem uma chamada mais que bacana da nossa Estrela Bet. Estrela Bet, a sua dose diária de diversão. É a patrocinadora master do Vozão. Na Estrela Bet você faz o cadastro em 1 minuto. Ganha bônus no primeiro depósito. E recebe tudo rapidinho no Pix. Estrela Bet, a casa de apostas oficial do Vozão. Aqui você tem mais chances de brilhar. Acesse Estrela
sua aposta master no Ceará. Estrela Bet, a maior casa de entretenimento esportivo do Brasil. É também a patrocinadora master do Ceará Sporting Clube. Válido para maiores de 18 anos. Jogue com moderação. Beleza. Tá aí o recadinho da Estrela Fiz Bet. a boa, tá? No final de semana. Muito Só bom, pra muito bom. Estrela deixar Bet é a melhor do claro. Brasil, amigo. Só Exatamente. pra deixar claro. Já que você fez a boa nesse final de semana, e hoje você já não fez a boa com a gente, amanhã, terça-feira, você faz a boa com a equipe. É o... Já que você fez a boa, né? Vamos- Concorda, Vamos super? ver como estará o meu coração. Concorda, super? Não, Eu, eu acho quero justo. aproveitar também desse momento. Sempre. Cara. Sempre. A propósito, a última salinha ali, antes do portão, esquerda, você Esquerda. pode chegar lá toda tarde, toda tarde. Cafezinho. É, Ele, pode sabe, ter ele certeza. conhece o caminho. Ele conhece. Exatamente. conhece o caminho. Já foi lá algumas vezes. Já. É, só que você já foi mais... A regularidade. É porque as coisas mudam, né, amigo? Já aconteceu. Vamos fazer o seguinte: continuar conversando aqui com o nosso querido Renier. E aí, em algum momento, você pensou o seguinte: bom, é isso aqui que eu quero fazer. Não sei se necessariamente eu quero continuar aqui como auxiliar de goleiros ou se eu tenho outra pretensão. Fala pra gente como é que foi essa outra transição, né? Você teve a transição de jogar, depois pra estar fazendo parte da comissão técnica e depois passando a trabalhar com divisão de base. Uma coisa que eu sempre pensei, né, dentro dessa sequência, podemos dizer, de planejamento de carreira, de vida, era a mesma linha de raciocínio. O jogador não tem vida longa, podemos assim dizer, né? E aí, quando eu migrei para ser treinador de goleiro também não tem vida longa, porque querendo ou não, precisa ali do corpo sempre ativo para estar dando treino. Então, a mesma linha de raciocínio que eu já tinha quando entrei na faculdade, eu tinha esse pensamento de migrar para a gestão. Então, no decorrer desses anos, é claro que eu tinha um entendimento que eu precisava ser atleta, né? E aí, na verdade, eu era atleta, eu precisava migrar para ser treinador de goleiro, para depois migrar para a gestão. Então, eu sabia que eu tinha que fazer esse passo a passo até chegar onde eu estou hoje e continuar nessa trajetória, né? Hoje eu continuo na minha trajetória. Ainda não é o fim, podemos assim dizer, né? Sim. Continuo nessa trajetória. Então, foi seguindo essa linha de raciocínio que eu fui fazendo esse meu planejamento de carreira e tomando as minhas decisões. Né? Tomei a decisão primeiro de parar, para não ter que estar sofrendo o que eu achava que não precisava sofrer. Né? Jogando em time pequeno, com estrutura, com atraso de salários e tudo mais. Eu sempre fui um cara que gostava de ter uma certa segurança. Então, por isso que eu fiz a decisão de virar treinador de goleiro nesses 2 anos, né? 2010, 2011. Sendo que eu retornei a jogar em 2012. Em 2012 teve um rápido lapso aí de tentar voltar a jogar, né? Foi quando eu fui Ferroviária. Saí aqui do clube, né? Pedi para sair, pedi desligamento. E aí joguei uma Série A pelo Ferroviário. Você e o Anderson, os goleiros, né? Isso aí, tudo bem. Eu era o reserva do Anderson, o Anderson hoje auxiliar nosso, né, aqui. E lá na frente ainda tem essa história que usar de novo. E aí o conta do Ferroviário, na época, né, não estava honrando com seus compromissos financeiros comigo. Tomei a decisão de sair e aí fui jogar uma segunda divisão novamente, só que pelo Pacajus, né. Com aquele planejamento ainda, não, vou continuar, vou tentar. Vou para um clube menor para me manter a atividade, jogar, para ir progredindo, mas tive as mesmas dores de cabeça. E seguindo na faculdade. A faculdade eu tava. Faculdade desde 2008 eu não parei. Controlava ali a quantidade de cadeiras e tal, para ficar um pouquinho confortável, para conseguir conciliar as coisas, mas eu sempre fui fazendo a faculdade. E aí, depois dessa experiência no Pacajus, eu decidi parar de vez. E aí me afastei do futebol. Nesse afastamento do futebol foram 2 anos, no qual me aproximei muito por oportunidades no mercado fitness, né? Então, fui para academia, fui ser estagiário de musculação, depois professor de musculação. E dentro da academia eu comecei a ter as primeiras experiências e oportunidades como gestor. Né? Gestor, seja ele gestor de grupo de pessoas, ali como coordenador de professor de sala, né, de musculação, seja ele como um coordenador de eventos, para organizar os eventos que a academia fazia. E até que eu tive um grande salto ali, que eu virei gerente de marketing e eventos na academia. Então, tudo que era relacionado à operação dos eventos, às ideias, à aplicação, à criação dos eventos, era comigo. Então, essa foi a minha primeira grande oportunidade como nessa área de gestão. E, na sequência, eu recebi o convite para voltar para a base do Ceará. Na época, o Ceará tinha
comprado o CETEM. O Batatais, a gente já tinha trabalhado aqui em 2011, né, na comissão técnica aqui. A gente se cruzou na cidade e ele fez o convite e eu acabei aceitando. Só que nessa passagem só durou 7 meses. Por conta de ainda não acreditar muito no que o futebol podia oferecer para mim, eu decidi seguir, recebi um convite da academia e aí voltei para a academia para ter uma outra experiência a nível de gestão também. Mas lá na cidade de Vozão, essa primeira passagem, foi gestão ou foi alguma Foi coisa como relacionada a treinador de campo? goleiro. Foi campo, então. Foi campo. Treinador de goleiro. Voltei nesse primeiro momento lá como treinador de goleiro do Sub-13 e 15, né? E aí me afastei. Quando foi 2016, isso 2014, quando foi 2016, voltei de vez. E aí voltei a convite do treinador, na época era o Daniel Rocha. E aí fui para a comissão dele e fui como treinador de goleiro, Sub-13 e Sub-15. Só que dali eu já tomei uma segunda decisão de realmente voltar pro futebol e agora eu vou voltar pro futebol e vou seguir. E aí foi. Treinador de goleiro 13, treinador de goleiro Sub-15, treinador de goleiro Sub-17, treinador de goleiro Sub-20, né? E aí foi lá onde eu recebi o convite também para virar supervisor. Isso já em 2019, mais ou menos. Isso em 2019. Fiz a copinha como treinador de goleiro do Sub-20 em 2020. A copinha Futebol Júnior, né? E aí quando a gente retornou da copinha, o supervisor na época pediu para sair, o Pedro. E como eu já ajudava muito ele com a logística, eu já tinha esse entendimento, já tinha esse espírito de controle de contratos, de logística. Cara, porque o Ranier... E aí o Sandro, né? Ranier, você quer? Aí pensei, é o momento, é o timing, aí eu bati uma dúvida, né? Queria, mas não sabia se aquele era o momento de fazer essa transição, sair de fato do campo para ir para gestão. Conversei com alguns amigos, alguns colegas, não, vai. Aí foi que eu decidi. Então, em 2020, ali um pouquinho antes da pandemia, eu virei supervisor. Mas, para além da faculdade, você estudou nesse período, né? Entre preparador de goleiro, supervisor da academia, mesmo que em outra área, quais foram os cursos, fez licença CBF, como foi que você se qualificou para chegar até ali? Porque até para que você tivesse essa aptidão a tempo de contrato, as outras questões que envolvem a supervisão de futebol, você precisou também buscar a teoria para que na prática pudesse colocar as coisas para acontecerem. Fala um pouquinho sobre o que você fez para além da faculdade quando se trata de qualificação. Só complementando, né, Matheus? Até para ele ser cobrado como Exato, profissional, né? exato. Até para ele ser cobrado como profissional. Exatamente. No momento que eu estava afastado do futebol, que eu estava em academia, durante essa academia, qual eu tive essa progressão, né, tive a oportunidade de fazer vários cursos e treinamentos voltados na gestão. Isso dentro das academias, né, que a empresa fornecia para a gente. Né? E aí, durante esse período, eu fiz uma pós-graduação em gestão de negócio no esporte. Né? Quando eu tive essa oportunidade de ir para o futebol, né, eu tinha muita vivência do campo, tinha um entendimento operacional do nosso dia a dia, né? E assim segui, foi o meu primeiro momento ali, né? Então, o que eu tive de base de gestão para iniciar o trabalho foi a minha vivência esportiva, né? De conhecer o ambiente, conhecer o dia a dia. E aí a parte administrativa foi essas outras experiências que eu tive na academia, né? Eu não falei, mas nesse meio termo aí, entre academia e voltar para o Ceará, eu também tive uma assessoria de corrida. Tive uma assessoria esportiva, a Marathon. E aí a gente tem alguns projetos legais também, com alguns colegas de comunicação que correram com a gente. Que também é um trabalho de gestão muito forte, né? Gestão de grupo de atletas, fluxo de caixa, que entra, que sai, enfim, toda essa prestação de contas. Eu tinha um sistema em prol que me ajudava a gerenciar a assessoria, então, tipo assim... Então, toda essa bagagem administrativa que eu tive nessas experiências foram base para iniciar o trabalho, né? Depois disso, quando virei supervisor, acabando tendo a pandemia, os supervisores de futebol de base do Brasil, a gente acabou criando um grupo, né? E a gente promoveu vários encontros durante a pandemia. A gente teve palestra com o Escuro, né? O Thiago Escuro. Teve palestra, inclusive Thiago Escuro, para quem não sabe, há pouco estava no RB, Argentina, e agora foi para a França. No Mônaco. Mônaco. Isso. O próprio Lucas, na época, o Lucas Drubski, né, que ele querendo dar uma referência para a gente, nesse sentido que ele era supervisor e passou a ser executivo, né, fez
essa migração. O Luiz Wagner, que na época ele era administrador, né, que só muda a terminologia, né, na seleção, mas é como se fosse esse supervisor geral dentro da seleção. Hoje ele é gerente do Grêmio. Então, essa vivência, essa troca de informações com os supervisores do Brasil todo, também acrescentou muito a minha formação, né? E aí eu pude colocar tudo em prática na base, todo esse fortalecimento de processo e tudo mais. E durante esse ano, do ano passado para cá, eu tô em outra pós-graduação, uma de executivo de futebol, também. Essa é chancelada pelo Clube do Porto em parceria com outra faculdade aqui. E nesse ano eu fiz o curso de supervisor de futebol da Federação Paulista de Futebol. Então, eram 9 aulas, sendo 4 presenciais. Então, das 4 presenciais, eu ia nesse bate-volta capital, São Paulo, para fazer isso. Na última semana, eu tive a oportunidade de passar a semana toda lá no Corinthians, né, com os amigos que tem lá, que oportunizaram também essa abertura de porta para vivenciar. Então, não estou aqui de paraquedas. Claro, pô. Não estou aqui de paraquedas. E para E assim, reforçar isso, né, esse histórico que o Ranier trouxe para a gente, eu queria que ele falasse um pouquinho da experiência, antes da gente falar dessa parte de supervisão no futebol profissional, falar um pouquinho como é que foi a experiência de supervisão na base e o que é mais diferente. Trabalhar com atletas de base, o que tem mais diferente? Trabalhar no mundo de categoria de base em relação ao mundo do futebol profissional. Porque certamente tem muitas diferenças, tá? Porque são cabeças diferentes. Os atletas que estão na base estão procurando aquilo que tem no profissional, e os do profissional procuram outras coisas diferentes, né? Não mais aquilo que eles procuravam quando tinha a idade dos meninos da base. O que é que tem tão diferente aí entre esses dois mundos? Acredito que na base a gente tem um peso muito mais de educador do que outro, né? Aqui no profissional a gente tem um peso maior de cobrança, né? Um limiar de cobrança que é maior do que na base. Então, em termos técnicos, a grande diferença mais são os detalhes de alguns momentos da fase do atleta. O atleta viaja com menor de 16 anos, ele não pode viajar sem autorização de viagem, sem autorização de hospedagem, menor de 18 anos. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado de documentos, né, na hora de viagem, ainda mais hoje, né, que a nossa base ela viaja para todo o Brasil, para fazer competições, para fazer jogos. Então, tem essa responsabilidade de você estar viajando com um atleta de menor, né? Todo esse controle. Alojamento também é bem complicado, ambiente de alojamento para você gerenciar, você controlar, né? Menino deixa de ser menino, então tá sempre arrumando uma briga, tá sempre arrumando uma confusão. E a gente ali, além de punir, a gente também precisa educar, né? Então tem toda essa preocupação. E a diferença acho que é mais nesse sentido, né? Tem uma atenção maior com documentos, né? Pela diferença de faixa etária, que é um atleta de 16 anos, a exigência de um documento dele é o atleta de 14 anos, a exigência do documento dele é outra. Então você saber quais as fases, ficar muito atento ao tempo, aquele atleta está perto de virar os 14 anos, então já posso fazer um contrato de formação com ele, né? Se aquele atleta interessa a gente, ao ponto de a gente começar a investir mais nele, para dar uma bolsa, né, para ele receber. Quando esse atleta está perto de virar os 16 anos, fazer o planejamento para que possa fazer o primeiro contrato profissional desse atleta com 16 anos. Fazer o gerenciamento para que o empresário não bote tanta coisa no ouvido dele, para que queira levar ele para outro ambiente, tirar do clube. Então, a gente, além do volume de pessoas, de atletas que é maior, para você gerenciar e poder conversar, tem essas particularidades em relação a ser adolescente, né? Então, tem um período rebelde do adolescente que a gente precisa estar administrando junto. Quando o Ceará ganhou o primeiro selo de clube formador, você estava lá, acredito, Sim. né? Isso. Pelo período que você estava lá ainda, 2020 o primeiro, né? Antes disso, teve um pedido e teve algumas situações que a CBF exige, que os clubes se adequem, né? Algumas situações. Como é que foi para vocês? Quando falo para vocês, não estou falando do Ceará enquanto instituição, porque a gente sabe muito bem o que foi para o Ceará enquanto instituição. Mas para quem fazia a base naquele momento, como é que foi receber essa chancela de clube formador
a primeira, inclusive, do estado. Foi uma conquista. A gente poderia classificar como uma conquista, como se fosse uma conquista de campeonato. Pode se colocar como dadas as devidas proporções, porque o que é pedido de documento, que a gente precisa correr atrás, né? E aí essa parte ficava também comigo, essa parte documentacional. A vigilância sanitária, licença dos bombeiros, os profissionais têm os seus devidos credenciamentos em cima dos seus conselhos regionais, seja CREF, seja CREFITO, seja CRM, né? O próprio DM do Ceará precisa ser vinculado ao Conselho Regional, né? Então, precisava ter esse certificado. Então, tudo realmente, como é muito trabalhoso, né? Toda essa renovação requer também trabalho, que isso aí, a primeira vez é sempre mais difícil, né? Então, a gente conquistou ali a primeira vez de reunir todos os documentos, ter todos os profissionais, a gente tem psicólogo lá, a gente tem assistente social, a gente tem um dentista, então a gente precisava realmente fazer todas essas comprovações. Então, a primeira vez foi realmente encarado como uma grande conquista, que de fato é, né? A primeiro clube já ter essa chancela no estado. E aí depois, toda vez que a gente também precisa renovar, é claro que está mais fácil, mas a gente já sabe o caminho das pedras, mas é sempre um trabalhoso, podemos assim dizer, de estar caçando todas essas licenças, já deixar, na verdade não é nem caçar, é estar atualizando, né? Já, depois da primeira vez, a gente já deixa tudo organizado numa pasta, então a gente fica nessa atualização de documentos para estar sempre atualizando o selo de clube formador. Dessa primeira vez, em média, quanto tempo entre reunião do primeiro documento até o envio para a CBF e o recebimento do clube do certificado? Cara, foi uns 6 a 7 meses. Porque tem documento que tem na... Porque a burocracia, né? Você pede... Porque a CBF... Tem alguns documentos que a CBF não é tão clara com o que ela quer. Então a gente precisava mandar o que a gente tinha entendido, que ela estava pedindo, para ela analisar, ver se realmente era aquilo, para mandar uma resposta de volta. Não é isso, é aquilo outro. A gente vai lá, refazia o documento, mandava para ela, não, tá faltando isso. Aí é uma planilha com informações, não, tá faltando agora uma coluna com essas informações. Então, por isso que a primeira vez foi tão trabalhoso, porque tem alguns pontos que até a gente demorou para entender o que ela realmente queria. Né? Entendi. Rony, você falou sobre a questão dos alojamentos com os meninos, que era uma questão também do pessoal da base. Você viveu isso enquanto atleta, né? E aí, alguns poucos, ou seja, generoso, poucos anos depois, você estava vendo isso na gestão. O quão a tua experiência enquanto atleta, em um outro momento, em uma outra estrutura, é óbvio, foi importante para que você pudesse vivenciar isso com os meninos da melhor forma, trazer para eles uma gestão mais humanizada, talvez, mais com uma visão diferente que você teria se não tivesse tido essa experiência. 100%, muito. Morei em diversos alojamentos. Assim, diversos, que eu digo assim, 3 tipos de alojamento, podemos dizer. Tive a oportunidade de passar por 4 clubes de base, né, durante a minha base, que foi o Geracamp, em Apucarana, o Rio Branco de Americana, São Paulo, tinha uma pequena passagem lá rápida, o PSTC de Londrina e o Nacional de Rolândia. Então, cada time desse tinha um perfil de alojamento diferente, né? Em Apucarana era debaixo do arquibancada do ginásio da cidade. Né? Tinha lá, sei lá, 8 beliches, 10 beliches, um quarto grande. Hoje em dia não pode, apesar de não pode ter. Tipo assim, o clube formador nos exige também esse detalhamento da informação. Quantos quartos tem quantas camas tem no quarto, qual é o espaçamento de cama que há de uma cama para outra. Então, você vê como é os detalhes que a CBF pede pra gente, dessas informações. Depois que aconteceu aquela tragédia lá do Ninho do Urubu, mudou alguma coisa em relação a obrigatoriedades? Mudou. E até o Ministério Público aqui local, né, começou a fazer algumas visitas surpresas lá na base para ver como é que tava, né, para ver o que é que tinha de problema. E aí ele passou, claro, primeira situação, passou algumas orientações de ajustes, né, a gente estava certinho, em conformidade, mas sempre tem um detalhe ou outro que aí o olho técnico também que vai dizer. Então, sempre que ia lá, batia, pedia documentos, documentação estava tudo ok, mas tem esse detalhe aqui que precisa ser feito, esse ajuste. Não, vamos fazer, não se preocupe não. Até porque tudo muda muito, né? Isso aqui está em conformidade hoje, amanhã já muda o que pode e o que não pode. E aí eu vou trazer um exemplo.
o Alisson falou da história dos meninos do Ninho do Urubu. E aí, conversando um dia com um especialista em acústica de estúdio. E aí a gente foi justamente na época do julgamento dos envolvidos no incêndio da Boate Kiss. Aí ele me fala o seguinte: Matheus, cara, os caras erraram, porque não podia ter feito o que eles fizeram quanto a Sim. fogos e tudo mais. Eles assumiram o risco. Só que, naquele momento em específico, Várias coisas estavam em desconformidade, né? e além disso, tinha muita coisa de desconformidade, também era um erro. Mas o que ele queria falar é o seguinte: naquele período não existia nenhum outro material que pudesse ser usado nas espumas, que foram as espumas tóxicas. Ainda não existia uma tecnologia de acústica que não envolvesse algo tóxico. Então, assim, eles tiveram que construir daquele jeito. Não é que eles optaram por fazer, não. Sim. Só tinha aquilo. Hoje já tem, né? Hoje já tem. É uma outra coisa. Entendeu? E aí eu imagino que... E que talvez o alguns acidente também. acontecesse, mas com as consequências bem menores. Exato, mas esse ponto, eles erram. Ninguém tá defendendo ninguém, pelo amor de Deus. Sim. Mas eles assumiram um risco, só que o que causou a morte das pessoas, o que causou o acidente foi o risco que eles assumiram. Mas o que causou a morte, que foi o material tem material inflamável, adequado. não tinha o que ser feito naquele período. Tava dentro do padrão para aquele período. Exatamente, entendeu? Até porque foi há mais de 12 anos atrás, digamos assim, 10, 12 anos, as coisas mudam muito. Mas você estava falando sobre Os alojamentos, né? Então, no PSCC já tinha uma estrutura melhor, era beliche, mas eram 2 beliches só no quarto. E aí eu fui pro Nacional de Rolândia, voltei a morar debaixo da arquibancada, com os quartinhos meio improvisados. Então, fora isso, fora a estrutura, né, que hoje a base, hoje é uma... Pô, a gente tem estrutura de... A gente tem 4 camas por quarto, tem ar-condicionado, tem um Wi-Fi para os meninos, tem uma sala de convivência. Então, hoje a base está muito bem estruturada em relação a isso, né, do que era no meu tempo, que é hoje. E até hoje mesmo, comparando com outros clubes, a gente está na frente, né, em alguns aspectos, de conforto ao atleta. Mas quando envolve também, acho que a cabeça de tu estar só assim, sem os familiares, né? Ali perto no ambiente, as vivências com a sociedade, né? Tipo assim, o relacionamento com mulheres, né? Tudo mais. A questão da bebida, a questão da possibilidade de ter ali a droga ou não. Então, à noite, né? Enquanto estava no alojamento, fazia as minhas saídas, né? Mas é claro que quando a gente passa para o outro lado, quando a gente tem um pouquinho de vivência, a gente pensa 2 vezes, né? Naquele momento, de fato, a gente consegue pensar. Então, hoje, nesse relacionamento com o atleta, a gente tenta fazer ele pensar 2 vezes antes de tomar a decisão. Esse é o grande diferencial. O fato de a gente ter vivido é justamente, tu tá pensando em fazer isso, mas tem esse outro lado também. Se tu fizer isso, tem uma consequência. Se tu fizer aquilo, tem outra consequência. A gente consegue... E aí, quando o atleta é menor de idade, dentro do alojamento, a gente tem um poder de só dar uma opção para ele. E impor, né? De impor. Esconder a chave. Esconde a chave. É igual olha com o menino dele. Você vai, ter- não vai ter- não? Tá, tudo bem. Tá, beleza. Até um certo ponto, tem a liberdade de proibir ele de sair do alojamento. É claro que em comunhão com os pais, no sentido Claro. de informar os pais. Então, tipo assim, por mais que a gente queira educar, a gente tem que lembrar que é o filho dos outros ainda. E talvez a autoridade que você precisa exercer É o filho ali, dos né? outros. Então, se o pai vai liberar ele fazer, beleza. E aí o clube toma a decisão. Tá, se você quiser que ele siga assim, ele não é mais atleta, né? E aí tem essa dinâmica desse relacionamento também. Então, o fato de eu ter vivido em alojamento, acho que é mais essa experiência de vida, justamente de mostrar pra eles, cara, vai ter momento pra tu tá fazendo isso. Só não é agora. Calma, paciência. Não te mete em enrascada, em local que não vale a pena, porque é muito caro. É muito fácil você se desviar assim, por uma situação que tu empolga ali no momento. Né? Ranier, você falou de várias experiências dentro do Brasil, em determinados locais diferentes, e eu queria que você fizesse, por exemplo, um comparativo do que você vivenciou, por exemplo, lá em Americana, do que você vivenciou, enfim, dos clubes que você passou, para a realidade do Ceará hoje em relação à base. Comparado um pouquinho ao que eu vivi no passado, o único clube que se assemelha ao que o Ceará tem hoje, eu não sei como é que está hoje, porque, enfim, já faz um tempo, mas em relação à estrutura e de direcionamento de trabalho, de qualidade de trabalho, é o PSTC de Londrina. Na época ele já era grande referência,
né, de formação, de clube formador. Por quê? Porque ele tinha uma parceria direta ali com o Atlético Paranaense. Então, o Fernandinho saiu de lá, o Jadson saiu de lá, e vários outros atletas que saíram de Londrina para ir para o Atlético Paranaense. Então, tinha essa... O Jadson é mais ou menos da tua geração, né? Eu acho que ele é uns 2 anos mais velho do que eu, uma coisa assim. Não lembro de ter jogado contra ele, mas mais ou menos por aí. Mas eu lembro de outros atletas que passaram pelo Atlético também, que eu tive. O goleiro que era do Atlético Paranaense, tá na Itália hoje. Do Atlético também. Me fugiu o nome dele agora. A gente fez algumas partidas contras. Da tua Pegou idade. seleção, foi pra Fiorentina, eu acho, enfim. Neto. Baita goleiro, inclusive, Neto. Neto passou pelo Barcelona. Isso. Foi lá Então, no a gente- Atlético, ele negociou com a Fiorentina, a Fiorentina vai pro Barcelona. Base, a gente teve alguns confrontos, né, de jogar contra. Ele já no Atlético e eu nesse time. Atlético, então, uma escola de goleiros muito... O Neto era tão bom que ele foi e não voltou, né? Ele foi e não voltou. E fez a carreira dele toda pela Europa. Exato. Tão bom Isso, que ele é. pois é. Tão bom que ele é. Hoje o Neto passou pelo Valência, foi muito bem no Valência, inclusive. Hoje, se minha memória não estiver me enganando, ele tá no Bournemouth da Premier League. Não, e é aquela coisa, é teoricamente considerado como um goleiro baixo, né? Mas que na época de sub-15 já era baixo, menor do que eu, né? A gente olhava assim, uma tampa dessa, onde é que ela tá? Só que muita qualidade, claro. E aí fez todo o processo, todo o tratamento e conseguiu performar. E é o que eu às vezes também digo para alguns atletas nossos, né? Tem mercado para todo mundo. Pra Tem gente, mercado para todo mundo. pra gente começar a puxar, que a gente tá chegando na nossa... O papo tá bom, a gente falta 15 minutos pra acabar o nosso programa. Sério? A gente vai usar essa parte Pô, final muita pra coisa, falar né? sobre esse teu trabalho no profissional, né? A transição, né? Nessa transição. Você ficou 4, 5 anos lá na base, mais ou menos isso, né? Isso. Se a minha mente não falha de tempo, mais ou menos isso. Nesse meio tempo você via muito pra cá, você tinha muito esse trânsito entre base e profissional também para resolver algumas questões aqui e também para começar a entender a vivência do futebol profissional. Então, assim, tu não foi pensado de lá para cá, tu não foi resgatado de lá para cá. Então, assim, tu foi trazido, né? Tu veio sabendo como é que funcionavam as coisas e desde o ano passado tu tá mais efetivo. Queria que tu falasse um pouquinho o quanto isso foi importante para ti ter essa movimentação Esse prévia, intercâmbio, esse né? intercâmbio. Uhum. Isso, exato. Obrigado, Matheus. A palavra que eu estava procurando era essa mesmo. Esse intercâmbio. E falasse um pouquinho que 2024 vai ser o teu primeiro ano como primeiro começo de ano mesmo, né? Como supervisor do profissional. Tu já atuou ano passado, mas esse ano, tua primeira competição, inclusive, é o Campeonato Cearense, né? Uhum. Queria que tu falasse um pouquinho desse intercâmbio, quanto isso te preparou, né? Além dos cursos que tu já bem nos explicou aqui, e essa tua expectativa, vamos assim dizer, por começar um ano com essa função de supervisor de futebol do Ceará. Enquanto supervisor de base, eu ainda vinha muito para cá para resolver algumas situações pertinentes à base, né? Algum tipo de comunicação que tinha que fazer como profissional, alguma demanda aqui no administrativo e tudo mais. Então, e eu fui um cara que sempre procurei seguir os processos dentro do que era orientado a ser feito, né? Podemos assim dizer. Seja ele processo de RH, seja ele processo financeiro, enfim. Então, eu já, querendo ou não, enquanto base, já consegui ter um bom relacionamento com as pessoas aqui da sede, por conta disso, né? De sempre seguir, sempre procurar ajudar, sempre fazer o que era mais correto em cima da orientação que eles passavam pra gente de como seguir. E no decorrer também de alguns desses anos, antes de subir de fato ano passado, eu também consegui contribuir com algumas situações internas no profissional, né? Então, um preenchimento de ir pra escala, uma demanda de aeroporto, qualquer coisa que fosse... Que no caso quem falava muito comigo era o Dimas, né? O gerente, o Sérgio Dimas. Então sempre ele achava que precisava, Ranier, tô precisando disso, tal. Eu vinha, fazia, sem problema nenhum. Organizava lá, deixava a base. Não, tô aqui, finalizei aqui, eu tô indo lá para resolver o negócio, para ajudar o pessoal a resolver o negócio. E vim fazer. Tanto é que justamente essa demanda de aos poucos tá fazendo algo para cá e mostrando que tinha um domínio, né, da ferramenta, tinha um domínio da execução do processo, justamente foi também dando confiança para quem estava aqui, de no momento que achasse fosse necessário, fazer aí sim,
pensar, puxar, né? Não, vem aqui agora, vai ficar aqui direto. E foi o que aconteceu ano passado. Ano passado, fui chamado, né, tipo assim, definitivo, podemos assim dizer, para trabalhar no dia do jogo da Sul-Americana. Até então não tinha feito nenhum jogo de Sul-Americana. Tem uns detalhes, você bem sabe, operacionais ali de dinâmica de jogo. Então, seguindo ali o que o Dimas ia falando para mim de orientação, Ranier, faz isso, pega os passaportes, leva para o estádio, fica lá, pega isso aqui. Quando chegar tal fulano, ele vai te perguntar isso, você responde isso. E, enfim, Deu aquela gastada no espanhol. gastei bastante depois. Sim, Na porque não- sequência, a gente já foi para Argentina. E é engraçado que, acho que até hoje, não sei se o Dimas vai ver isso aqui, mas na quarta-feira à noite do jogo do General, ele me chamou à tarde, né? Ranier, tá onde? Passa lá no clube, pega os passaportes, vai pro estádio, lá. Aí quando foi à noite lá no estádio, Ranier, tem passaporte? Aí eu tenho, não. Mas eu tenho uma identidade que, com a validade de menos de 10 anos, dá para entrar na Argentina, se for o caso. Pois tá, beleza, então. Você vai viajar sexta-feira pra gente. Sendo que eu não tinha identidade. Mas eu já sabia o que é que tinha que ser feito, né? Eu não tinha identidade. Aí foi o desespero. O jogo rolando e eu ligando pro Cabral. Cabral atende. E aí eu falei que tinha, agora eu vou ter que sustentar, porque era a oportunidade que eu tinha. Sim. No máximo dizer, cara, não acredita. Eu perdi a O identidade. cavalo selado só passa uma vez na sua frente. E aí... Não, pegar as oportunidades, É, né? só passa O uma cara vez podia na tudo bem dizer, não tenho. Pô, que pena, hein? Não ia deixar a oportunidade passar. Né? Claro. Disse que tinha e depois foi correr atrás. E aí, como eu já sabia disso, também eu acredito que isso é um ponto positivo, porque apesar de eu estar na base, eu estava muito ligado com que as coisas que iam acontecer aqui no profissional, na dinâmica como um todo. Porque eu já estava sentindo que aquela oportunidade ia aparecer, né? Ia cair. Então eu tinha que estar ligado e saber o que estava acontecendo. Então, até um certo ponto, eu sabia o que estava acontecendo aqui, eu sabia das dinâmicas, sabia o que é que eu precisava ser feito quando chegasse aqui. E assim foi. Então, apesar de não ter passaporte, já tinha a resposta para ele em relação a Sim. o que era necessário para entrar na Argentina. Que isso também é uma função nossa do supervisor, né? Tratar de toda essa parte de documentação, dos acessos, tudo mais que é preciso. Vacina, né, na época. Vacina na época. E aí, o que foi que eu fiz? Ligando pro Cabral direto, de quarta-feira à noite ele me atendia, foi me atender na quinta-feira de manhã. Cabral, preciso tirar o RG urgente. E aí a gente viajava... Quinta-feira de manhã a viagem era na sexta. A viagem era na sexta-feira. Sexta-feira de manhã fui tirar o RG. Eu fui cedinho, lá no VaptBoot. E aí tirei lá e voltei pro clube para ajeitar as coisas da viagem. Aí isso era umas 7 horas, o cara me atendeu. Quando foram 10 horas, chegou o motoqueiro dele com a minha RG e eu peguei e fui. Putz. Rapidinho. Você perguntou se ele gastou no. E a no galera espanhol, pegando né? RG. Eu tiro RG hoje? Bem que tu disse que era menos de 10 anos, né? Não, o cara na alfândega. mentiu, Não, respondeu, não pode, não não pode. Isso aqui é falso. É. Tá do dia que tu viajou, cara. Não tem Expedição. condição, não. É possível. O Alisson perguntou se ele tinha gastado no espanhol. Ele fez essa viagem, falou essa viagem que ele fez antes e tive a oportunidade de viajar com ele também na Sul-Americana para Bolívia, né? Ele chegou na Bolívia cantando lá. A gente pegou uma van do aeroporto pro hotel. Ele chegou lá cantando, todo serelepe lá, todo cantando espanhol. Todo leve. Eu não lembro nem o nome, né? não. Assim, quem era a banda A lá? alegria de estar faltando ar. Qual era a banda lá? Qual era? O Carlos, em Era tempo uma de versão, bater, uma versão da canção o espanhola. Carlos, em tempo de bater nele, ele cantando lá. Agora, Carlos Segurança. Tem um outro detalhe curioso que está dentro da tua função e que a gente ainda nem falou sobre isso, só para a gente ter uma ideia da complexidade que é a tua função. E muita gente, quando olha para departamento de futebol, vê o quê? Quem contrata, né? Quem é que vai contratar e tal. E muitas vezes o torcedor só foca nisso. Mas existem pontos que não podem passar despercebidos de forma alguma, que são de suma importância, como, por exemplo, a checagem de cartões. Você imagina um time pode ser rebaixado por uma contagem de cartão errada, né? Queria que tu falasse dessas responsabilidades. O pessoal até lembrou essa semana da situação da Portuguesa, né? Fez 10 anos. Fez essa 10 semana. anos. Só é lembrado quando... É igual o avião quando cai, né? Só é lembrado quando dá errado, né? Não dá errado. E é uma situação que a gente fica contando e recontando, sempre conferindo, né? Toda vez que sai a súmula do jogo, a gente faz um relatório pós-jogo, tem todas essas informações, né? O pessoal da comunicação recebe esse meu relatório de controle. E, inclusive, eu até recebo ligações de alguns colegas
de imprensa, Sim. para confirmar se Ranier é isso mesmo. Mas espera aí. Aí eu vou lá, conto de novo, não, é isso mesmo, porque, tipo assim, quantas vezes são necessárias para você ter a segurança da informação, faça, conte. Já, Tem situação que nem ano passado. Ano passado a gente teve o Jô, fez fez o primeiro momento ali com o Corinthians, né? E quando Sim, ele veio o pra cartão. cá, ele trouxe um cartão amarelo com ele. Verdade. Então, se eu erro a contagem aqui, sem contar com esse cartão que ele trouxe lá do Corinthians, Problema. é um problema também, né? Então, tem toda essa dinâmica também. Atleta que tá... Esse ano a gente teve problema com... Teve problema não, na verdade. O atleta teve problema, a gente detectou o problema a tempo de evitar um problema maior, né? O William Maranhão. Ele teve uma última expulsão na última rodada do Brasileiro ano passado. Ele não tinha sido julgado ainda. Foi julgado quando ele chegou aqui e foi punido. Então, a gente recebeu a informação que deu alerta para a comissão. Esse atleta não pode ir para o jogo hoje. Hoje não, né? No caso, na próxima rodada. Por conta disso e tal. Então, toda essa dinâmica de controle de cartões também, aí fica a cargo da gente fazer. Registro de atleta também, né? Eu até Registro de atleta, recordo... contrato, famoso bid. Eu até recordo, certa vez, eu ainda, enquanto setorista, sempre gostei de fazer essa coisa do cartão, né? E tem até um grupo de repórteres que a gente... Um grupo de WhatsApp, literalmente, que a gente vai fazendo essa marcação. Em algum momento eu falei, fulano de tal, jogador X, não tem 2 cartões, não, tem 3. Não, só tem 2, tem 3. Ligamos para um supervisor, cara, não, ele só tem 2, ele sabia que tem 3. E eu fui onde o cara estava à época, a gente foi bater súmula por súmula e o cara tinha 3. Meu amigo, esse camarada, ele ficou da cor da manga aqui da blusa, porque você imagina a complicação que não podia dar, né? É uma responsabilidade grande, cara. Uma puta responsabilidade. Então, tipo assim, querendo ou não, o supervisor talvez é o cara que seja menos falado, né? Sim. É o cara que de fato não Carregador é pra de piano. aparecer, porque se ele aparece é porque alguma coisa de errado. É um trabalho mais de bastidor. Né? É um Bem- trabalho muito de bastidor. bem mais não, muito total de bastidor. operacional, muito detalhe. Esse viagem mesmo é detalhe, né? Essa viagem mesmo que a gente foi pra Argentina, fez o jogo do Santos, né? Antes de ir pra Argentina. E aí a gente mudou de hotel, foi para aquele hotel próximo ao aeroporto de Guarulhos. E ninguém sabe, mas à noite eu saí do hotel, fui sozinho lá no guichê da empresa lá para poder conseguir fazer o check-in de todo mundo. Porque senão ninguém viaja no outro dia sem o check-in feito. Para facilitar também. Para não facilitar já a precisar dinâmica chegar do lá e tal. fluxo, do atleta chegar, enfim. Realmente E para não deixar a empresa aérea também fazer o check-in dela, né? Porque a empresa aérea faz o check-in e aí ela distribui distribui do jeito que ela quer. como Então, ela quer, né? Então ela pode espalhar os atletas, que é importante que eles estejam juntos. Né? Sim. a gente esteja junto, não tirar atleta do meio, né? Do meio da fileira do meio, tem que ser o corredor, janela. Então tem toda essa dinâmica que ninguém vê, mas é feito. E tipo, quem está no dia a dia, de fato, próximo ali, que consegue perceber esses detalhes do nosso dia a dia. Agora eu fiquei curioso, por que tirar do corredor? Não, no caso, na fileira do meio. Do meio, por Do quê? meio, porque ele fica... Ah, tá. É desconfortável, né? Desconfortável. Como a gente viaja muito, então... Verdade. Ele não, se ele tivesse Ele as pernas ele muito não tem bem essa, da ele não nossa, tem essa preocupação, porque ele tem 1 metro e... 25, mas... Não, 1,65 metro e quanto? 1,65. Se ele tivesse 1,85 m, Exatamente, eu estaria Ele- preocupado. eu nem tenho 85 e não passo, e passo por Ele isso. Se bem que saberia- você também não devia estar preocupado porque você só anda de executiva, né, amigo? eu? É com essa que nós acabamos. É um calmo pra- bem um osso, negado. Isso aí foi a deixa. Por falar em deixa, né? Agradecer o nosso querido Ranier por nos atender, por ter vindo aqui na rádio, tirou uma horinha do tempo dele para falar um pouquinho da sua história, sua trajetória aqui no Ceará. Acho que é muito importante, como eu falei no começo, para o torcedor saber que o Ceará não está na mão de qualquer um. Assim, a supervisão de futebol do Ceará não é qualquer um que é supervisor de futebol do Ceará. Tem uma história por trás, tem uma vivência, história no futebol, história com o clube principalmente, e muita bagagem de currículo para poder assumir a supervisão de futebol do Ceará. Então, muito boa sorte, Ranier, em 2024 com o Vozão, que a gente consiga os nossos objetivos ao longo da temporada, que seja um trabalho vitorioso para todos nós. Cara, obrigado pelo convite, né? Como eu falei, foi um convite surpresa, mas uma surpresa boa, muito agradável. E o ano 2024, que pra gente já começou, né? De fato, seja realmente repleto dessas conquistas, que a gente possa estar atingindo os objetivos com menos sustos possíveis, né?
que a gente possa passar esse 2024 um pouco mais leve, né? E a gente, aos poucos, realmente tendo as nossas conquistas. É o que a gente espera e de fato, vamos trabalhar para que isso aconteça. A gente não, antes dos meninos finalizarem, a gente não falou muito desse trabalho. A gente falou pouco até do trabalho dele como profissional, porque a ideia é que ele volte aqui em outro momento para falar mais sobre isso ao longo da temporada, para a gente poder abordar mais coisas. E aí o torcedor já vai saber quem é o Ranier. Muita coisa, cara. Supervisão de futebol, ela é muita coisa. É muito ampla. Muito ampla, muito ampla. Então, realmente, na medida que a gente for falando aqui das coisas, que envolve base, já tem sua diferente de base, né, profissional. Mas é um assunto muito rico, é uma função de muitas responsabilidades, né, de muitos detalhes que a gente pode vir com mais calma não, que foi um papo bom, uma horinha, papo, mas realmente em outro momento a gente pode aprofundar mais em alguns específicos. Perfeito. É isso. Pode finalizar, meu príncipe. Com você aí. Meu irmão, obrigado. O Abro já falou, mas faço minhas as palavras dele. Muito obrigado. Alisson, coração, Abraço um cheiro, viu? Boa semana pra nós. pra nós. A gente tá de volta, pessoal. Até a próxima. Valeu!